Os irmãos, abramos a palavra do Senhor em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Este é um dos mais belos textos da palavra de Deus. E eu começo confessando a minha insuficiência para falar de um texto tão profundo que é conhecido como o capítulo do amor. Um texto que inspirou tantos hinos e cânticos e também foi lido em tantos momentos importantes como casamentos, embora, como veremos, não é um texto que fala sobre o amor conjugal, embora possa se aplicar extensivamente a ele. Este texto mostra o caminho sobre modo excelente. E este é o título da nossa mensagem, porque é assim que Paulo começa esse capítulo. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Então, o caminho sobre modo excelente é o título da nossa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: E eu passo a mostrar-vos um caminho ainda, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porém, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Nosso irmão presbítero Nadiel já orou pela mensagem. Meus amados irmãos e queridos amigos, poucas passagens das Escrituras são tão conhecidas quanto 1 aos Coríntios 13, não é? Há uma música mesmo, inclusive composta por Renato Russo, em que ele pega o poema de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, etc. E junta com este texto, porque ele reconhece a poesia desse texto. Por isso, as palavras deste texto são frequentemente lidas em cerimônias de casamento, citadas em cartões comemorativos e lembradas sempre que se fala sobre os relacionamentos humanos. E não há dúvidas de que este capítulo possui muito a ensinar aos casais, às famílias e a todas as formas legítimas de convivência. Entretanto, quando retiramos do contexto em que foi escrito, nós corremos o risco de reduzir a riqueza deste texto e perder de vista o propósito específico pelo qual o Espírito Santo o inspirou. Na verdade, este capítulo não foi escrito para celebrar o amor em termos genéricos, nem para oferecer uma simples reflexão sobre virtudes cristãs.
Ele foi dirigido, nós temos que lembrar, quem está acompanhando a série de exposições em 1 Coríntios, ele foi dirigido a uma igreja marcada por divisões, disputas, orgulho, egoísmo e competição. Os mesmos irmãos que discutiam sobre líderes, levavam uns aos outros aos tribunais, humilhavam os mais pobres na celebração da ceia do Senhor e competiam pelos dons espirituais. Agora, eles são, nesse momento, confrontados por Paulo como a verdade fundamental. O problema de todos esses pecados não estava apenas em suas manifestações externas, mas na ausência daquilo que deveria governar toda a vida cristã e que deveria ser a motivação interna, o amor. Essa não era, aliás, a primeira vez que o apóstolo tratava do assunto. Você lembra que ainda no capítulo 8, ao corrigir o mau uso da liberdade cristã, ele havia afirmado: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A palavra ensoberbecer, nós falamos na ocasião, significa literalmente inchar, encher-se de ar, de vento. Ou seja, a soberba é um encher-se do vazio. Porque o soberbo, ele se gaba de algo que ele não é. Mas o amor edifica. E naquele momento, quando Paulo falou isto, ele lançou um princípio que agora desenvolve em toda a sua profundidade. O verdadeiro crescimento da igreja, meus irmãos, não é produzido pelo conhecimento isoladamente, nem muito menos pelos dons considerados extraordinários, mas pelo amor que conduz o povo de Deus a buscar a glória de Cristo e o bem do próximo. Então, de nada adianta uma igreja rica em manifestações do sobrenatural, e aqui eu não estou entrando no mérito da contemporaneidade, eu já falei qual é a posição que nós temos como igreja reformada. Mas o ponto é que a marca de maturidade de uma igreja não é o grau de sobrenaturalidade que ela experimenta, mas é a natureza, a presença, a qualidade do seu amor. Então, depois de mostrar que Deus distribui soberanamente diferentes dons aos membros do corpo de Cristo, e antes de ensinar como esses dons devem ser exercidos no culto público, Paulo apresenta aquilo que governa e dá sentido a toda a vida da igreja. Os dons são importantes, mas existe um caminho infinitamente superior ao desejo de reconhecimento, à competição e ao orgulho. É esse caminho que o apóstolo chama de caminho sobremodo excelente. E é sobre ele que meditaremos nesta noite. E pensando um pouco no texto, como nós vimos nas exposições anteriores, os capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios constituem-se uma única unidade de pensamento. Neles, Paulo trata do exercício dos dons espirituais. Na verdade, ele trata de questões relacionadas ao culto da igreja. No capítulo 12, ele vem, na verdade, tratando desde o capítulo 11 sobre o culto, quando ele fala do papel das mulheres, da questão de autoridade, quando ele fala da ceia do Senhor, e agora do 12 ao 14 ele fala especificamente do uso dos dons espirituais. E no capítulo 12, como nós vimos, ele estabeleceu o fundamento teológico de toda a sua argumentação, demonstrando que os dons procedem do Deus triuno. Ele disse no capítulo 12, verso 3 em diante: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, nas diaconias, mas o Senhor é o mesmo. E esse título Senhor aponta para Cristo, a segunda pessoa. Ele falou do Espírito, falou de Cristo e diz: e há diversidade nas realizações, o resultado desse serviço, mas o mesmo Deus, apontando para Deus Pai, é quem opera tudo em todos. A Trindade Santa supre a igreja dos dons. Mas além de dizer que os dons procedem do Deus triuno, ainda no capítulo 12, Paulo mostrou que eles são distribuídos não ao bel prazer de cada um, mas eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, e eles têm como finalidade a edificação do corpo de Cristo. Em seguida, nós vimos que na segunda parte daquele capítulo, Paulo mostrou que a diversidade dos dons e dos ministérios não ameaça a unidade da igreja, mas a fortalece. Deus formou o único corpo, ele mostra, composto por muitos membros, para que nenhum cristão se julgasse inútil e nenhum cristão se sentisse autossuficiente. E o ensino central da segunda parte do capítulo 12 é o de que todos nós, é o que Paulo diz no verso 13, todos nós que estamos em Cristo fomos batizados com o Espírito Santo.
no corpo de Cristo. Deus então formou esse corpo único e, entretanto, ainda faltava uma questão decisiva. O que impede que essa diversidade se transforme em competição? O que preserva a unidade do corpo quando seus membros possuem dons, capacidades e responsabilidades tão diferentes? Em outras palavras, qual é o princípio que deve governar o exercício dos dons espirituais? O que é a marca de maturidade na igreja? Paulo já vai mostrar que não é o número de dons que ela possui, nem o grau extraordinário desses dons. Ele responde no capítulo 13 essa pergunta. Por isso, este capítulo é, longe de ser uma interrupção da discussão sobre os dons, ele é o próprio coração da argumentação de Paulo. Ele vai mostrar que sem o amor, os dons deixam de cumprir sua finalidade. Porque aquilo que Deus concedeu para a edificação da igreja passa a ser usado para promoção pessoal, para competição e para a divisão, como nós vimos na carta aos Coríntios. Por outro lado, quando amor governa a vida da igreja, cada dom encontra o seu verdadeiro propósito e contribui para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, seria um equívoco limitar este capítulo apenas ao contexto imediato dos dons espirituais. Na verdade, o amor constitui-se a resposta de Paulo para praticamente todos os problemas que ele vem corrigindo desde o início da epístola. As divisões denunciadas nos primeiros capítulos, os litígios entre irmãos, o abuso da liberdade cristã, o egoísmo na celebração da ceia e os seus excessos, e a competição em torno dos dons espirituais possuem uma raiz comum: a ausência do genuíno amor, ágape, amor cristão. E não por acaso, ao tratar da liberdade cristã, portanto, Paulo já havia afirmado: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Agora ele desenvolve plenamente esse princípio, mostrando que somente o amor é capaz de promover a unidade e a verdadeira edificação da igreja. Ou melhor, promover a comunhão e a edificação da igreja. E é dentro desse contexto que devemos compreender a estrutura do capítulo, e eu já anuncio suas 3 divisões. Elas são muito marcadas. Nos versículos 1 a 3, Paulo demonstra o caráter indispensável do amor. Este será, se Deus quiser, o primeiro ponto da nossa mensagem. O caráter indispensável do amor, afirmando que sem ele até os dons mais extraordinários perdem completamente o seu valor. Em seguida, nos versículos 4 a 7, em segundo lugar, Paulo descreve a natureza, o caráter indispensável do amor cristão, é o primeiro ponto. Em segundo lugar, ele vai mostrar a natureza do amor cristão. E aqui Paulo vai mostrar que o amor cristão é mais do que mero sentimento, porque ele vai se manifestar concretamente nos relacionamentos do povo de Deus. E finalmente, em terceiro lugar, dos versos 8 a 13, Paulo vai mostrar a eternidade do amor cristão. Então, o caráter indispensável, a natureza e a eternidade do amor cristão, mostrando que os dons pertencem a esta era e um dia cessarão. E nós até cremos que alguns cessaram, enquanto outros ainda estão em vigência. Mas o amor permanecerá por toda a eternidade. É esse caminho sobremodo excelente que o Espírito Santo coloca diante da igreja, ao qual voltaremos nossa atenção nesta noite. Então, primeiramente, Paulo fala: eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. E por que ele é sobremodo excelente? Porque ele é indispensável à edificação da igreja. Ele é tão indispensável que os dons mais extraordinários, sem a presença do amor, são completamente inúteis. Observe que, antes de descrever o que é o amor, Paulo faz esta descrição interessante, ou este raciocínio interessante. Ele demonstra por que o amor é absolutamente indispensável. Ele apresenta 3 situações hipotéticas. É preciso que você entenda que Paulo vai usar aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é quando você exagera.
Não tem como você dizer, olha, nem que meu pai viesse aqui me pedir, eu faria isso. Poderia se pedir 1000 vezes. Bom, ninguém pede 1000 vezes, né? Se fulano ressuscitar, eu ainda assim não vou acreditar. Você usa exageros para estabelecer a firmeza de uma afirmação, de uma crença, de uma decisão. Então, Paulo apresenta 3 situações hipotéticas, cada uma delas iniciada com a expressão ainda que. Eu estou ensinando um pouquinho para vocês sobre interpretação de texto. A própria gramática do texto nos ajuda. Ele vai falar 3 vezes, ainda que, ainda que, ainda que. Então, estamos numa só divisão, certo? E em cada exemplo ele menciona uma qualidade ou um privilégio que os coríntios admiravam profundamente e em seguida declara que sem amor tudo isso perde completamente o seu valor. Observe cuidadosamente a progressão. No primeiro exemplo, Paulo fala dos dons espirituais mais extraordinários, especialmente aqueles que eram assunto de competição na igreja. No segundo, ele fala das maiores realizações da fé. E no terceiro, dos maiores atos de sacrifício. Perceba a sabedoria que Deus deu para o apóstolo. Em outras palavras, ele percorre tudo aquilo que normalmente desperta admiração entre os homens e afirma que nada disso possui qualquer valor diante de Deus, se não for governado pelo amor. Veja como ele inicia no verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Eu quero começar abrindo um parênteses para corrigir uma má compreensão e má aplicação desse texto. Algumas pessoas, especialmente os nossos irmãos que ainda creem na contemporaneidade dos dons de línguas, e esta não será uma discussão sobre isto seria um assunto para um estudo, mas eles, com base nesse texto, acreditam que as línguas estranhas seriam línguas de anjos, alguns deles, não todos. Porém, se nós aplicarmos isto para tudo que Paulo fala, veja, ele diz no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, aí nós temos que perguntar, há alguém no mundo, ou já houve alguém no mundo, fora o Senhor Jesus, que conheça todos os mistérios e toda a ciência? Óbvio que não. Portanto, Paulo não está falando aqui que alguém pode falar língua de anjos. As línguas pelas quais Deus nos fala são línguas humanas. Então, o que Paulo está aqui é a usar o exagero, a hipérbole. Ainda que meu pai ressuscitasse e falasse aqui na minha frente, eu não iria. É isso que ele está fazendo, ok? Então, ele não está ensinando, o texto é ainda que. Ele vai falar, ainda que eu entregue o meu corpo, ainda que eu tenha fé. Veja, são sempre exageros, certo? Então, voltemos ao texto. Ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Você sabe que os coríntios atribuem enorme importância ao dom de línguas. Tanto é assim que Paulo dedicará praticamente todo o capítulo 14 para corrigir os abusos relacionados ao seu exercício. E nós veremos no capítulo 14, se simplesmente nós olharmos para o texto e seguirmos o que o texto diz, e nós confrontarmos com aquilo que alguns dizem ser a sua experiência, a gente vai ver que a porta vai ficar bem estreitinha para a questão da contemporaneidade desses dons. Mas o ponto é que o capítulo 14, ele vai corrigir esses abusos. Entretanto, antes mesmo de tratar da ordem do culto, Paulo estabelece um princípio que muda completamente a perspectiva da igreja. Ele diz, ainda que alguém possuísse a mais extraordinária capacidade de comunicação, falando não apenas a língua dos homens, mas hipoteticamente até mesmo a língua dos anjos, sem amor, a sua fala não passaria de um ruído vazio. Observe que a figura utilizada pelo apóstolo é bastante expressiva. O bronze e o símbolo eram instrumentos capazes de produzir sons intensos, mas destituídos de melodia. Na verdade, as palavras que Paulo utiliza aqui são de metais que você bate. Sabe quando você bate numa lata? Paulo está dizendo, você pode falar as mais lindas línguas de homens e de anjos. Se o seu coração não for motivado por amor, você é como uma lata batendo aos ouvidos de alguém. Você já viu alguém batendo numa lata aos seus ouvidos?
repetidamente, que irritante. É o que Paulo está dizendo, sem amor, as mais extraordinárias línguas, e sim, no seu período, essas línguas eram faladas, como lata aos nossos ouvidos. Veja, ele está dizendo, as línguas sem amor fazem muito barulho, chamam a atenção, mas não comunicam nada, exceto um som irritante. Assim também é o exercício dos dons quando desvinculados do amor. Pode impressionar os homens, mas não edifica a igreja, não glorifica verdadeiramente a Cristo. Se não há amor, você pode cantar com a mais bela voz, mas isso aos ouvidos de Deus é como uma lata batendo de maneira irritante, de maneira agressiva, porque o amor é indispensável. Paulo prossegue no verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, veja, ele usou os dons que tinham competição na igreja. Profecias e línguas, ele vai se concentrar neles no capítulo 14. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça, dom do conhecimento também, todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora, o foco deixa de ser a comunicação e passa a ser o conhecimento e a fé. Mais uma vez, Paulo menciona exatamente aquilo que despertava admiração nos coríntios. Eles valorizavam o conhecimento, lembra? Eles se orgulhavam da sua sabedoria e eles atribuíam enorme prestígio aos dons mais impressionantes. Até mesmo, ao que parece, muitos estudiosos entendem que quando Paulo começa o capítulo 12, verso 1, a palavra dons no nosso texto em português não está no original. A respeito dos dons espirituais. No texto bíblico está a respeito dos espirituais. Podendo significar dons, é certo que ele estava ensinando sobre dons, mas podendo também significar pessoas que se diziam espirituais. Porque Paulo lá no capítulo 14 vai dizer, se alguém se considera profeta ou espiritual. No capítulo 2 ele falava do homem natural e do homem espiritual, e vira-se para os coríntios, vocês eu não pude falar como espirituais, mas como a carnais, crianças em Cristo. Então havia um grupo, especialmente aqueles que tinham dons extraordinários, que se diziam os espirituais. Então, é a isto que Paulo está confrontando. Paulo afirma que alguém pode possuir a mais profunda compreensão das verdades divinas e exercer uma fé extraordinária, capaz de realizar feitos humanamente impossíveis e ainda assim nada ser. Essa afirmação, irmãos, é humilhante para o orgulho humano. Observe que Paulo não diz apenas que tais dons perderiam parte do seu valor. Ele afirma que sem amor, aquele que os possui, que tem esses dons, nada é. Ele é um nada para Deus e para a edificação da igreja. É preciso que se diga que o problema não estava nos dons, nem no conhecimento e nem na fé. Todos eles são boas dádivas de Deus, são dados pelo Espírito. O problema estava em utilizá-los sem o princípio que lhes confere direção e propósito. Essa verdade, aliás, lança nova luz sobre toda a epístola. Você lembra, no capítulo 1, Paulo combate uma igreja fascinada pela sabedoria, pelo prestígio e pela exaltação pessoal. No capítulo 8, ele já havia advertido que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas agora ele leva a afirmação às últimas consequências. O conhecimento pode produzir orgulho. O amor, porém, sempre produz edificação. E quando não existe amor, o que resta é um nada. A pessoa que não tem um amor, genuíno amor cristão, ela nada tem no seu coração. Por fim, Paulo apresenta o exemplo mais impressionante de todos, verso 3. Ainda nesse ponto, o caráter indispensável do amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, você quer uma expressão maior de sacrifício? Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Observe que aqui Paulo passa dos dons às obras. Ele imagina alguém que distribui toda a sua riqueza em favor dos necessitados e chega ao extremo de entregar a própria vida. Humanamente falando, dificilmente nós conseguiríamos imaginar atos mais nobres do que esses. Contudo, Paulo declara
que até mesmo o maior sacrifício exterior pode ser destituído de qualquer valor espiritual quando não procede do amor. Irmãos, Paulo fala isso porque é possível isto. É possível entregar o próprio corpo e não ser motivado pelo genuíno amor cristão. Há pessoas que entregam o amor, o corpo pelo ódio. Pense nos terroristas, por exemplo, os homens-bomba. Não há amor ali. O que há é ódio. Só para citar um exemplo. Então, isso nos ensina uma verdade que jamais devemos esquecer. Deus não avalia, irmãos, apenas aquilo que fazemos, mas também a motivação com que fazemos. Porque é possível realizarmos obras grandiosas buscando reconhecimento, prestígio, aprovação ou glória pessoal. Porém, o Senhor contempla o coração. A palavra de Deus mostra que aquilo que impressiona os homens pode não possuir qualquer valor diante dele. Percebam então a força do argumento de Paulo. Sem amor, os dons perdem o seu propósito. Sem amor, o conhecimento perde seu valor. Sem amor, a mais extraordinária fé deixa de produzir verdadeira edificação. Sem amor, até o mais elevado sacrifício torna-se espiritualmente inútil. Não é por acaso que o apóstolo chama o amor de um caminho sobremodo excelente. Ele não é apenas mais uma virtude cristã entre tantas outras, é o princípio que governa todas as demais. É ele que confere sentido aos dons, pureza às motivações e autenticidade ao serviço prestado a Deus e ao próximo. É justamente por isso que Paulo começa por aqui. Antes de dizer como o amor age, ele demonstra que sem ele, nada do que fazemos possui valor permanente diante de Deus. Somente depois de estabelecer esse fundamento é que o apóstolo passa a descrever a extraordinária natureza do verdadeiro amor. Então, depois de mostrar que o amor é indispensável, Paulo passa a descrevê-lo, explicando sobre a natureza do amor cristão. Versos 4 a 7, esse é o nosso segundo ponto. Irmãos, aqui nós temos uma das mais profundas, completas descrições de como é o amor cristão. Porque o amor cristão não é um tipo de sentimentalismo. As pessoas, às vezes, têm relacionamentos pecaminosos e chamam isso de amor. Mas os cristãos, eles usaram uma palavra distinta para descrever o amor cristão. Os gregos tinham mais de uma palavra para amor. Uma das palavras é a palavra eros, que nós conhecemos porque está em algumas de nossas palavras, né? A palavra erótico. Eros é o amor passional entre um homem e uma mulher. E eros não é algo ruim em si mesmo, mas como amor humano natural também está contaminado pelo pecado. Eros pode levar alguém a praticar a fornicação, pode levar alguém a adulterar, pode levar alguém a idolatrar a pessoa amada. A segunda palavra que eles usavam era a palavra filia, que está ligada à nossa palavra filosofia e que, a princípio, trazia a ideia de um amor entre pessoas que se gostam como amigos. Depois ela foi usada de maneira intercambiável no Novo Testamento com ágape, mas só para pensar no uso secular, a palavra filia está na palavra Filadélfia. Filadélfia é amor fraternal. Então, essa também descreve o amor natural entre pessoas que têm afinidade entre si. A terceira palavra que os gregos usavam era a palavra grega stergo, ou storge, o substantivo, que é a palavra para o amor entre pessoas da mesma família. Então, quando a Bíblia fala que os homens no mundo são sem afeição natural, ele usa a palavra ali em Romanos 1, acho que ali pelo verso 30 a 31, é a palavra storge. É um amor que se espera do pai pelo filho, da mãe pelo filho, do marido pela esposa também enquanto familiar. Então essas eram as três palavras e todas elas descrevem um amor natural, pelo qual eu nem sequer sou muito responsável, porque é um sentimento, um impulso que advém do tipo de relação que eu tenho com alguém.
Mas os cristãos, eles tiraram uma palavra grega da prateleira, que existia no vocabulário cristão, porém não era usada, que é a palavra ágape. E essa palavra é uma palavra distintamente cristã. E ela descreve o amor com que Deus amou o mundo, ao ponto de ter dado o seu filho, mostrando que é um amor com uma expressão sacrificial. E é esta a palavra que Paulo usa aqui. É o amor ágape, não é um mero sentimento, não é um mero impulso, não é algo com o qual nada tenhamos a ver. O amor é uma expressão de uma vontade transformada e santificada e que se concretiza em atitudes concretas, em atitudes visíveis, em comportamento. Então é isto que Paulo vai mostrar ao descrever a natureza do amor cristão. E nós vamos ver que não é um sentimento passageiro. Isso também explica porque essa descrição se ajusta tão bem à realidade da igreja de Corinto. Você vai perceber que cada característica mencionada por Paulo responde a um problema que vinha sendo tratado ao longo da epístola. É como se o apóstolo colocasse diante daquela igreja um espelho, mostrando que o amor verdadeiro produz uma conduta diametralmente oposta aos pecados que estavam comprometendo a sua comunhão. Como ele começa, veja comigo aí, a partir do verso 4, veja que ele muda. Ele sai da expressão ainda que, para dizer, o amor é, o amor não é. O amor é, o amor não é. Estamos dentro de um segundo momento no texto, ok? Então, observe aí, ele começa afirmando, o amor é paciente e o amor é benigno. A palavra traduzida por paciente, irmãos, comunica a ideia de longanimidade, de alguém que suporta por muito tempo as falhas e provocações dos outros, sem ceder à ira. Você quer saber se você está amando com amor ágape? Um dos testes é o teste da sua paciência. Por quanto tempo você consegue conviver com alguém, com as falhas de alguém, com as provocações de alguém, sobretudo no contexto da igreja, porque aqui ele está falando do amor entre irmãos, sem ceder à ira? Por quanto tempo? Então, ele fala aqui de uma paciência exercida, sobretudo em relação às pessoas e não apenas às circunstâncias. Ele está dizendo que o amor não rompe facilmente os relacionamentos. Ele não desiste facilmente dos irmãos diante de suas imperfeições. Ele suporta, ele persevera e ele continua buscando o bem. Então, pense aqui agora, crente da terceira igreja, quem é a pessoa mais chata para você aqui? Não precisa dizer, por favor. Pode ser eu não quero constranger ninguém, né? Mas você tem. Quem é? Pense em duas pessoas aí que são difíceis. Gente difícil. Pense, pare mesmo, pense. Você tem. Todo mundo tem. Pense. É difícil, pastor. Essa pessoa é difícil. Pensou? Não há nenhuma outra pessoa na igreja diante da qual você possa demonstrar mais claramente a natureza do amor do que com essa pessoa. Por isso Deus, o nosso Pai, colocou essa pessoa na tua cola. Ele colocou essa pedra no teu sapato para te dar a oportunidade de amar. Porque é muito fácil amar as pessoas com quem temos afinidade. É facílimo. Mas o amor ágape é paciente. Ele diz em seguida que ele é benigno. E o termo empregado vai além da ideia de gentileza ou cordialidade. Refere-se a uma bondade ativa que procura fazer o bem. Ou seja, o amor cristão, ele não se limita a evitar o mal. Ele se dispõe a servir, a ajudar e a beneficiar o outro. Não é um amor meramente contemplativo, mas é operoso. Ou seja, você sabe que está amando quando você pode responder positivamente a pergunta: a forma como eu trato esta pessoa, a forma como eu me relaciono com ela, promove o bem dela, promove a edificação dela. Eu não estou dizendo que faz ela se sentir bem, porque pode ser que você tenha que confrontar e nem sempre aquele a quem eu amo vai se sentir bem, como eu confronto. Mas o ponto é, essa minha atitude promove o bem dela ou o mal dela? Então, depois dessa dupla afirmação positiva, Paulo passa a apresentar uma série de negações. Porque o amor não é apenas aquilo que se evita,
mas ele está falando porque os pecados presentes em Corinto exigiam esse contraste. Veja, ele diz o que o amor não faz. O amor não arde em ciúmes. Esse verbo empregado é a palavra zelo, que na Bíblia às vezes tem um sentido positivo, quando a Bíblia diz que o Senhor é Deus zeloso. Mas aqui ele tem um sentido de inveja ou ressentimento diante do bem recebido pelo outro. Não é aquele ciúme que o marido tem da mulher, não é esse tipo de ciúme. É o ciúme que Paulo está usando aqui, ele usa a expressão contendas e ciúmes para descrever a atitude daquele que se sente indignado quando os seus interesses não são favorecidos e quando as suas opiniões não são acolhidas. É o ciúme que eu tenho da minha opinião, dos meus interesses, dos meus objetivos. É isso que Paulo quer dizer. Então, alguns invejavam os dons mais visíveis, desejavam ocupar posições de maior destaque e mediam seu valor pela comparação com os demais. O amor, porém, alegra-se quando Deus abençoa o irmão. Em vez de competir com ele, o amor dá graças pela diversidade da graça divina. Então, não arde em ciúmes é isso. Você sabe o quanto você está amando? Respondendo a esta pergunta também. Quão aborrecido eu fico quando as minhas opiniões não são aceitas? É esse zelo que Paulo está aqui questionando. Quão aborrecido eu fico quando o que eu faço não é notado. Quão aborrecido eu fico quando alguém do meu grupo não é favorecido. O amor não arde em ciúmes. Ele continua dizendo que o amor também não se ufana. A ideia de se vangloriar, ostentar. O amor não faz propaganda de si mesmo. Ele não tem necessidade de exibir suas capacidades, nem de chamar a atenção para os seus próprios feitos. O seu interesse não é ser admirado, mas servir. Em seguida, Paulo acrescenta que o amor também não se ensoberbece. E esse verbo merece a atenção especial porque aparece diversas vezes ao longo desta epístola. É o mesmo verbo utilizado quando Paulo denuncia o orgulho dos coríntios. No capítulo 4, ele diz: alguns estão ensoberbecidos como se eu não fosse estar com eles. No capítulo 5, estavam ensoberbecidos mesmo tolerando um grave pecado. No capítulo 8, o conhecimento ensoberbecia. Agora Paulo mostra o remédio para essa soberba, o amor. Enquanto o orgulho coloca o homem no centro, o amor destaca o centro para Deus e para o próximo. O apóstolo continua dizendo que o amor também não se conduz inconvenientemente. Essa expressão, a expressão traduzida por inconvenientemente, ela traduz a ideia de algo que é indecoroso, impróprio, que constrange, que causa vergonha. O que ele está dizendo é que aquele que ama nunca se comporta de um jeito que crie constrangimento para o outro, ou que traga vergonha para o outro, que seja indecoroso. Há pessoas, irmãos, que não têm sensibilidade. Elas falam coisas que constrangem os outros, elas se comportam de uma maneira que constrangem os outros. Mas o amor, ele nunca perde de vista aquilo que convém ao povo de Deus. Ele se manifesta com dignidade, respeito e consideração pelos outros. Então, quando pessoas, por exemplo, saem nas ruas numa passeata de orgulho, qualquer coisa, e exibem de maneira chocante, elas estão fazendo tudo menos amar, elas nem sequer estão amando o seu próprio corpo. Porque o verdadeiro amor não se conduz de maneira vergonhosa. Em seguida, nós encontramos uma das afirmações mais importantes de todo o capítulo. Ele diz que o amor não procura os seus interesses. E essa expressão, meus irmãos, resume grande parte do ensino de Paulo nesta epístola. No capítulo 10, você lembra? Ele já havia exortado: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. O amor rompe com o egoísmo, meus irmãos. Em vez de perguntar, o que eu ganho com isso? O amor pergunta, como posso glorificar a Deus e beneficiar meu irmão? Paulo prossegue dizendo que o amor não se exaspera. O verbo, irmãos, descreve aquela pessoa que é facilmente irritável, que reage impulsivamente e que conserva um espírito sempre ressentido. O amor não vive à procura de motivos para ofender-se.
Então, irmãos, quando você estoura, né, os estourados, pastor, você sabe, eu sou assim, eu tenho esse temperamento, eu sou colérico. Essa teoria dos temperamentos está ligada ao conhecimento da astrologia, mas isso é para outra conversa, eu só quero deixar essa pulga atrás da sua orelha. Porque eu sou assim, impossível. Não, esse é o seu pecado. Esse é quem eu sou. Ok. É quem você é, então arrependa-se e seja como Cristo. Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo não é, como às vezes alguns crentes insensatamente dizem, não é manter a nossa essência. Não. É transformá-la de acordo com a imagem de Cristo. E Paulo está dizendo que o amor não explode. O amor não se exaspera. Então, toda vez que eu explodo, isso, a mim em primeiro lugar, eu não estou agindo de acordo com o amor cristão. Não importa a desculpa que eu der. Porque o amor não se exaspera. E logo depois ele afirma que o amor não se ressente do mal. E aqui, Paulo está falando não só aos explosivos. Ele está falando àqueles que também não explodem, mas ficam contabilizando o que o outro fez e guardando no seu coração. Essa palavra traduzida por ressentir, ela vem da linguagem contábil. Significa literalmente, ele não lança na conta. Ou seja, o amor não mantém um registro das ofensas recebidas para cobrá-las pessoalmente, posteriormente. Aqui é claro que podemos falar, por exemplo, de casamento. Mas naquele dia você lembra, aí você começa a ressuscitar os defuntos, né? E a gente faz isso também com irmãos entre si. O amor não lança na conta, ele não traz um registro cuidadoso das ofensas recebidas para cobrá-las posteriormente. Ele não alimenta, meus irmãos, um arquivo de ressentimentos. Assim como Deus em Cristo não nos trata segundo os nossos pecados, o amor também está disposto a perdoar. O versículo 6 acrescenta outro aspecto fundamental. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Porque o amor cristão não pode ser separado da verdade. Ele não celebra o pecado em nome da tolerância. Ele não sacrifica a verdade em nome da paz. Pelo contrário, o amor alegra-se quando a verdade de Deus prevalece e quando a justiça é praticada. O amor bíblico, irmãos, não é sentimentalismo. Você percebe aqui? O amor bíblico é um compromisso afetuoso com aquilo que agrada o Senhor. Por fim, Paulo reúne 4 afirmações que resumem toda essa descrição. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas expressões não significam ingenuidade ou credulidade ilimitada. O contexto mostra que Paulo descreve a perseverança do amor. A ideia aqui é que o amor está sempre disposto a suportar dificuldade, a confiar nas promessas de Deus, a esperar a ação da graça e a permanecer firme, mesmo quando os relacionamentos são provados. O amor cristão não abandona facilmente aqueles por quem Cristo morreu. Tudo sofre, quer dizer, ele está disposto ao sacrifício. Tudo crê. Ele está disposto a acreditar na obra de Deus na vida do outro, mesmo quando ele ainda não vê evidências. Ele está disposto a esperar que Deus trabalhe na vida do outro. E ele suporta todo esse tempo. Ao contemplarmos, meus irmãos, esta descrição, nós percebemos que Paulo não está apresentando um ideal inatingível, nem um simples retrato de boas maneiras. Ele está a descrever o caráter de Cristo, refletido na vida do seu povo. E ainda que não possamos refleti-lo perfeitamente, podemos, pelo poder do Espírito, refleti-lo substancialmente. E quanto mais substancialmente refletirmos, tanto mais maduros seremos. Porque cada uma dessas virtudes, irmãos,
foi manifestada pelo nosso Senhor. Foi Ele, Cristo, quem suportou pacientemente os pecadores, quem praticou o bem de forma incansável, que não buscou os seus interesses, mas entregou-se por nós. Você já parou para pensar que Cristo conhece você por dentro e por fora? Ele sabe o que você fez durante a semana, você que está em Cristo. Ele sabe o quanto você é difícil. Ele sabe o quanto você é irritante. Ele sabe o quanto às vezes é difícil conviver com você. E Ele conhece também, Ele sabe quando você faz coisas boas, mas com uma motivação orgulhosa. Ele sabe quando você peca e pede perdão e promete que nunca mais vai fazer. Ele sabe que você vai fazer de novo e que sua promessa é de Araque. Mas todos os domingos, quando você vem para esse lugar, esse Cristo que conhece você, todos os seus podres e os meus, alegremente ergue as mãos ao Pai e diz aos meus irmãos. Ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele não se envergonha de você. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É esse amor que nós refletimos quando nós apresentamos esse comportamento. Então, o amor que Paulo descreve não é apenas um mandamento que devemos obedecer. É também uma graça que recebemos daquele que nos amou primeiro e que continua nos conformando à sua imagem. É então que nós chegamos ao terceiro e último ponto, quando Paulo fala da eternidade do amor, nos versos 8 a 13. Depois de demonstrar que o amor é indispensável, de descrever sua natureza, ele agora apresenta a razão pela qual o amor, ágape, ocupa um lugar tão elevado na vida da igreja. O amor não apenas é superior aos dons espirituais em sua finalidade, ele também os supera em sua duração. Os dons pertencem a esta era e foram concedidos para atender às necessidades da igreja durante a sua peregrinação neste mundo. O amor, porém, pertence à própria realidade eterna do reino de Deus. Por isso, enquanto os dons são temporários, o amor permanece para sempre. É com esse contraste que Paulo inicia a última parte do capítulo. Ele diz: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Observe que o apóstolo não diminui a importância dos dons, afinal foi ele mesmo quem ensinou no capítulo anterior que todos eles procedem do Espírito Santo e foram concedidos para a edificação da igreja. O que Paulo faz é colocá-los em sua devida perspectiva. Os dons são excelentes, mas não são eternos. Eles possuem uma finalidade específica para a nossa vida neste mundo e durarão apenas enquanto essa finalidade existir. O amor, por outro lado, jamais perderá sua razão de ser. Isso nos ajuda a compreender por que Paulo utiliza verbos tão enfáticos. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento parcial passará. Em contraste com tudo isso, o amor jamais acabará. Enquanto os dons, portanto, pertencem ao tempo presente, o amor atravessa esta vida e adentra a eternidade. O apóstolo explica essa afirmação nos versículos seguintes. Ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo que à medida que a revelação vai progredindo e a compreensão vai aumentando, aquilo que pertencia aos estágios anteriores da revelação vai deixando de ter a sua utilidade. Esse, inclusive, é um dos pontos nos quais argumentamos a cessação das profecias. Então, neste sentido, mas Paulo está falando para mais além. Porque ele vai projetar para a eternidade, mas esse progresso existe. A ideia central é bastante simples. Nesta vida, nosso conhecimento é parcial. Mesmo a revelação extraordinária concedida aos profetas e a atuação dos dons comunicavam a verdade de Deus de maneira adequada ao estado ainda incompleto da igreja peregrina. Vivemos pela fé e não pela vista, conhecemos verdadeiramente a Deus, mas ainda não de maneira plena. Entretanto, chegará o dia em que essa condição será substituída por outra infinitamente superior.
Quando vier o que é perfeito, aquilo que pertence ao estado incompleto deixará de existir. E Paulo não está, irmãos, diminuindo o valor dos dons, ele está mostrando que eles têm uma função provisória. Para citar uma coisa que é ponto pacífico, o dom de apóstolo, por exemplo. Estou citando uma coisa aqui que é ponto pacífico. Não tem mais. Não tem mais as visões e sonhos, não tem necessidade disso, porque só nesses momentos nós temos a palavra de Deus, mas ainda a conhecemos pessoalmente. Ou melhor, parcialmente. Então, os dons são concedidos por Deus para este tempo, até que a obra redentora alcance a plena consumação. E para tornar essa verdade mais clara, o apóstolo utiliza duas ilustrações. Observe, a primeira é retirada do desenvolvimento humano. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está falando de maturidade. Paulo não despreza a infância, ela é uma fase necessária do desenvolvimento. Entretanto, ninguém permanece criança para sempre. Da mesma forma, os dons pertencem ao período da peregrinação da igreja. Quando a obra de Deus alcançar sua plenitude, eles terão cumprido sua missão. E isto ocorre mesmo ao longo da história, alguns dons cessam. Vou citar outro exemplo. Quando Moisés morre, em Deuteronômio 34, está escrito: nunca mais se levantou profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. Nem toda experiência extraordinária da Escritura precisa ser atual. No Velho Testamento, no período em que ainda a Escritura estava sendo composta, diz que nunca mais se levantou na velha aliança um profeta. Isaías, Deus falou por visões. Moisés não foi por visões, irmãos, foi face a face. Deus coberto por uma nuvem, mas falando boca a boca. Nunca mais. Nunca mais se levantou um profeta, está lá em Deuteronômio 34, você pode conferir lá, que fizesse os mesmos sinais e prodígios. Cessou ali aquele tipo de sinal. Sabe quando aparece de novo? No período de Elias. O terceiro grande período é o período de Jesus. E o último grande período é o dos apóstolos. Você vai observar que, coincidentemente, são os períodos em que a revelação está sendo escrita. Moisés, profetas, Jesus e apóstolos. É essa a lógica da posição que se convenciona chamar cessacionismo. Não significa que Deus parou de agir, que Ele não pode agir extraordinariamente. Mas significa que em cada momento Deus faz aquilo que é importante naquele estágio. E Paulo agora, ele projeta para aquela situação. Então, é como quando a gente vai crescendo. E a segunda ilustração é ainda mais expressiva, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Os espelhos do mundo antigo não eram como os de hoje. Eram normalmente feitos de metal polido e produziam uma imagem bem limitada e pouco nítida. Por isso Paulo usa o ver como espelho, não é como nosso espelho. Essa é a condição do cristão nessa vida. O nosso conhecimento de Deus é verdadeiro, mas ainda indireto e incompleto. Mas no estágio eterno, porém, essa limitação desaparecerá. Nós não viveremos mais pela fé. Você sabia que no céu a gente não vai precisar de fé? Porque fé é o quê? Certeza de coisas que se espera. A gente vai estar mais esperando, a gente vai estar lá. Convicção de fatos que se não vê, mas a gente vai ver. Ninguém vai precisar de fé. Já parou para pensar nisso? O nosso conhecimento de Deus, nós não vamos viver mais pela fé, mas pela visão. A esperança é acerca daquilo que a gente ainda está aguardando. Mas quando vier tudo, a gente não vai precisar de esperança. É importante, então, notar que em todo esse desenvolvimento, Paulo não procura satisfazer nossa curiosidade acerca dos detalhes da consumação. O objetivo dele é outro. Ele quer mostrar que os dons pertencem ao agora, daquele momento, enquanto o amor pertence ao agora e também ao depois. Os dons servem à igreja em sua caminhada. O amor continuará caracterizando a comunhão dos santos na presença do Senhor. Por isso o capítulo culmina numa das declarações mais conhecidas da Escritura, mostrando as três marcas principais, as três principais virtudes cristãs. Ele diz: agora, pois, permanecem
A fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Quando a gente estiver na novo céu e nova terra, ninguém vai precisar de fé, nem de esperança. Ah, mas a gente vai amar como nunca amou. A gente vai amar e ser amado e experimentar esse amor como nunca experimentou nesse mundo. Então, Paulo, ele está dizendo que a fé e a esperança são indispensáveis à vida do povo de Deus, porque é pela fé que nos apropriamos das promessas divinas e é pela esperança que aguardamos a consumação da redenção. Entretanto, quando Cristo voltar, a fé dará lugar à visão. A esperança dará lugar ao pleno cumprimento de tudo o que esperamos. O amor, porém, não será substituído por realidade alguma. Pelo contrário, ele continuará existindo e será aperfeiçoado por toda a eternidade. É por isso que o amor é o maior. O amor atravessa os limites desta era e permanece para sempre. O amor já pertence ao mundo vindouro. Cada ato de amor praticado pelo povo de Deus antecipa, ainda que de maneira imperfeita, a realidade da nova criação, onde toda a comunhão dos santos será marcada pelo perfeito amor a Deus e ao próximo. Assim, Paulo encerra sua argumentação conduzindo os coríntios, melhor dizendo, e também a nós, a uma mudança de perspectiva. Em vez de concentrarmos nossa atenção naquilo que é extraordinário, mas passageiro, devemos investir naquilo que possui valor eterno. Os dons são preciosos e necessários, mas o amor jamais terá fim. Por isso ele é de fato o caminho sobremodo excelente. Eu quero concluir, meus irmãos, ao chegarmos ao final deste capítulo, nós podemos então compreender porque Paulo chama de caminho sobremodo excelente. O amor não é um dom como os outros. Aqui tem um título, o amor é o dom supremo, né? Mas esse título, embora sendo dado por estudiosos, ele confunde. Porque o amor não é dom no sentido em que Paulo fala aqui, usa o termo dom. A palavra para dom nunca é aplicada ao amor no sentido de carisma, que é a palavra grega para dons espirituais, habilidades espirituais. Ele pode ser tido como um dom no sentido de dádiva. O amor é chamado na Bíblia de fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, etc. Então, o amor, irmãos, é o princípio que deve governar toda a vida da igreja. Sem ele, os dons perdem sua finalidade, o conhecimento produz orgulho, a liberdade transforma-se em egoísmo e o serviço converte-se em busca de reconhecimento. E a própria comunhão do povo de Deus é comprometida. Então, o amor não é um complemento para a vida cristã. O amor é a atmosfera na qual toda a vida cristã deve ser vivida. Então, essa passagem, irmãos, para aplicar, nos convida, em primeiro lugar, a examinarmos as nossas motivações. É possível você realizar muitas atividades na igreja, exercer ministérios, ensinar, contribuir, servir e até fazer grandes sacrifícios. Mas ainda assim é possível agirmos movidos pelo desejo de reconhecimento, pela vaidade, pela satisfação pessoal. Deus, porém, não considera apenas aquilo que fazemos. Deus sempre contempla o coração com que fazemos. Por isso a pergunta que devemos fazer não é apenas: eu estou servindo ao Senhor, mas eu estou servindo por amor ao Senhor e ao meu próximo? Então, quão paciente eu sou? O quanto eu seguro para não me exasperar? Em segundo lugar, este texto nos desafia a cultivar o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. Porque ao descrever o amor, Paulo não nos oferece apenas uma lista de virtudes, ele nos apresenta um retrato do próprio Salvador. Paulo, eu me lembrei aqui do que João fala no capítulo 13, quando começa o ministério de Jesus frente aos seus apóstolos. Ele não mais está no seu ministério público, mas no seu ministério particular com os seus discípulos. E eu gosto do que João diz no capítulo 13, no verso 1. Esse deveria ser o nosso modelo. Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Lembra daquela pessoa? Até quando você deve amá-la? Até o fim. Até o fim. Você sabe, foi Cristo quem suportou pacientemente nossas fraquezas. Cristo foi quem não buscou seus próprios interesses, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Foi Cristo quem suportou a cruz por amor do seu povo. E quanto mais então nós contemplamos o amor de Cristo por nós, mais transformados somos à sua imagem e capacitados a amar nossos irmãos. Todos conhecem João 3,16, ou a maioria, não é? Mas você já ouviu falar de 1 de João 3,16? Era bom você memorizar. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Cristo nos amou e devemos amar assim. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina a investir naquilo que possui valor eterno. A nossa época, irmãos, é fascinada pelo extraordinário, pelo visível, pelo imediato. Muitas vezes nós somos tentados a medir a saúde da igreja por aquilo que chama a atenção dos homens, mas Deus aqui nos lembra que os dons pertencem ao tempo presente, um dia eles cessarão, o amor, porém, jamais terá fim. Então, toda vez que nós servimos um irmão, perdoamos uma ofensa, suportamos uma fraqueza, promovemos a paz ou buscamos a edificação da igreja, estamos investindo em algo que pertence à eternidade. Talvez seja esta a principal lição que devemos levar conosco a ensinarmos esta seção da epístola. Deus não está formando uma igreja conhecida por seus dons extraordinários, mas um povo conformado à imagem do seu Filho. Nós devemos empregar os dons com fidelidade, mas eles nunca foram o alvo da vida cristã. O alvo é que por meio deles Cristo seja glorificado e o seu povo seja edificado em amor. E na próxima exposição nós veremos, com a graça de Deus, como esse princípio transforma a própria ordem do culto público. O capítulo 12 nos ensinou que Deus distribui diferentes dons, e o capítulo 13 nos mostrou que o amor deve governar o exercício desses dons. O capítulo 14 mostrará como esse amor se manifesta quando a igreja se reúne para adorar. Ali Paulo demonstrará que toda a ordem do culto deve ser orientada em um único propósito: a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça de andar todos os dias por esse caminho sobremodo excelente, amando como fomos amados por Cristo, servindo como Ele nos serviu e edificando sua igreja para a glória do seu santo nome. Amém. Tu és bem-vindo aqui.